Gênesis, capítulo 37. Vamos ler o versículo 5 e o versículo de número 9. Versículo 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Versículo 9. Teve José outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. O livro Gênesis, que significa princípio, no livro do princípio, que conta algumas histórias, a história dos patriarcas de Israel. Nós conhecemos muito bem a história deste homem chamado José. E era um dos 12 filhos de Jacó. E ele era um filho amado de seu pai. E aprove a Deus escolhê-lo para livrar o seu povo da morte. No livro de Oséias, capítulo 11, está escrito: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esta é uma profecia que se refere à saída do povo de Deus do Egito e se refere ao próprio Jesus Cristo. Quando ele estava lá com sua mãe e seu pai, e o anjo do Senhor apareceu a José e disse: pega o menino e volta para a tua terra, porque aqueles que intentavam contra a vida dele já estão mortos. Ali, no livro de Gênesis, lemos um trecho da história de José, que teve um sonho. A vida de José era semelhante à vida de Jesus Cristo em muitos aspectos. Jesus Cristo era amado de seu pai, José também. Jesus Cristo livrou o seu povo, José também. Jesus Cristo iniciou o seu ministério terreno aos 30 anos. José, aos 30 anos, se torna governador. Jesus Cristo vai para o Egito. José também vai para o Egito. Jesus Cristo é exaltado pelo Pai. José também é exaltado pelo Pai. Jesus Cristo é vendido por o preço de um escravo. José também. Jesus Cristo, ele tinha um sonho. José também. E o sonho de José surgiu na mente de Deus. O sonho de José não era um sonho dele, de sua vontade própria. O sonho de José era um sonho que era proveniente do coração de Deus. Ainda eu vou para Atos dos Apóstolos, em que Estevão, diante dos principais de Jerusalém, estava sendo acusado por falsas testemunhas. E Estevão começa a contar a história
resumida dos patriarcas de Israel. E Estevão começa a falar de Abraão, que Abraão estando só, Deus envia aquela terra e prometeu dar a Abraão aquela terra em possessão. Glória a Deus. E Abraão foi e seguiu a voz de Deus. Aleluia. Chegou a Canaã. Abraão teve um filho chamado Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó. Jacó, ele deu origem aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele. Você tem um sonho. Se você tem um sonho, você vai ter que lutar para conseguir aquilo que você deseja. Se você tem um sonho, você vai ter que acreditar no seu sonho. Se você tem um sonho que é proveniente da mente do próprio Deus, Ele vai criar circunstância, Ele vai te dar oportunidades para este sonho se concretizar. José, quem sabe, precisava de um empurrão para conseguir aquilo que ele almejava. Gênesis capítulo 37, versículo 5 diz que ele teve um sonho e contou a seus irmãos, e seus irmãos o odiaram. No versículo 9, ele disse que teve outro sonho e contou a seus irmãos. Ele disse: eu vi a lua, o sol e 11 estrelas que se curvavam diante de mim. E correram e contaram a Jacó. E Jacó disse: porventura eu, sua mãe e seus irmãos, iremos nos prostrar diante de ti. E por causa disso, a ira deles se acendeu mais ainda, e eles tiveram inveja dele. José, ele tinha um sonho, e quando o homem ele tem um sonho, ele quer que este sonho se realize. E o que é um sonho? É uma visão, porque consiste em imagem. É uma visão que o homem tem quando ele está de olhos fechados. É uma visão que ele tem quando ele está dormindo. Um sonho é uma visão, é uma revelação de Deus. Um sonho é algo sobrenatural que o homem tem quando ele está repousando. O homem, quando ele repousa e quando ele descansa, é o momento em que ele está mais suscetível a ouvir a voz de Deus. Quando o homem repousa e descansa, ele está sensível a sentir o toque do Espírito Santo. Quando o homem repousa e ele descansa, ele está preparado para se alegrar na presença de Deus. E José teve um sonho e contou a seus irmãos. Um erro grave que ele cometeu, porque nós só podemos falar algo, nós só podemos contar um segredo, nós só podemos nos abrir, nós só podemos confidenciar, nós só podemos confiar em acreditar em pessoas que estão no mesmo nível ou um nível acima do nosso. Nós só podemos nos abrir com pessoas que estão com a mesma